A PUESP, Sindicato Estadual dos Professores, apresenta Educação na TV. Boa tarde. No último dia 16, o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública deu sentença favorável à ação civil pública ajuizada pela PUESP, que discutia a atribuição de aulas. Essa decisão do juiz demonstra que a pressão da PUESP é capaz de garantir vitórias à categoria. Ao meu lado, eu estou com o Dr. César Pimentel para falar dessa importante conquista. Boa tarde, Dr. César. Boa tarde, Renata. Tudo bem? Tudo bem. Quais artigos da Resolução SE 134/2003 foram modificados pela decisão judicial e o que isso significa em termos de mudanças? Foram modificados o parágrafo 6º e o parágrafo 8º do artigo 4º e o parágrafo 11 e 18 do artigo 10. E traduzindo isto, o que acontece é o seguinte: esses artigos, na verdade, eram artigos que a gente reputava ilegais, porque o parágrafo 6º ele impedia que o professor que quisesse fazer uso do artigo 22 pudesse fazê-lo dentro da própria diretoria de ensino em que ele leciona, e essa decisão judicial diz que ele pode fazer, portanto, uso desse artigo na própria delegacia em que leciona, a diretoria de ensino. O parágrafo 8º impediu o professor que tivesse desistido de aulas no ano anterior de participar da atribuição de aulas na fase inicial no ano posterior, sendo ele ACT ou efetivo. O efetivo não poderia pegar carga suplementar. O 18 se refere a esse mesmo assunto do artigo 10 e o parágrafo 11 do artigo 10, ele diz que o professor que está em fase de readaptação não pode ampliar a sua carga horária no processo de atribuição de aulas. E a gente entende isso ilegal e o judiciário confirma que isso é ilegal mesmo. Decisão, o judiciário, portanto, nos dá o reconhecimento de que podemos usar esse instrumento jurídico para discutir essas questões junto ao judiciário. E o que nós podemos fazer é discutir assuntos mais amplos com essa ação, assuntos que valem para todos. Eu não preciso discutir um caso concreto, entendeu? Doutor César, ainda falando de atribuição, com relação à perícia médica envolvendo os ACTs, explica o que está acontecendo. O que acontece é o seguinte: o professor, para lecionar, ele precisa provar que ele tem aptidão clínica para isso. Ou seja, ele precisa demonstrar que ele está capacitado clinicamente para lecionar, não tem nenhum problema de saúde e tal. Isso é obtido através do laudo médico. Então o professor, ele participa da atribuição de aulas, vai até a escola, pega uma requisição, faz o protocolo disso numa unidade de atendimento para que ele possa fazer esse laudo, só que as unidades de atendimento estão marcando isso por um período muito longo, quer dizer, até março, e a atribuição foi agora em fevereiro. E isto ocasiona o seguinte: o professor não pode entrar em sala de aula sem esse laudo. Portanto, eles não estão lecionando. Os alunos estão sem aula com relação a essa questão e desta forma ele fica sem receber o seu salário. E também ocasiona a quebra do vínculo, a perda do vínculo desse professor, porque o Estado entende que o vínculo vai de uma atribuição de aulas a outra atribuição de aulas. E isso gera uma série de consequências para o professor, inclusive com relação ao recebimento do bônus. E os professores estão se dando conta dessa situação? Olha, Renata, eles têm nos ligado no número insuficiente. Eu esperava uma procura maior com relação a esse problema, mas eles nos ligam sim, mas me parece que eles minimizam um pouco a situação. Eles obtêm as informações nesse sentido, mas no nosso setor de atendimento, e aí acabam não procurando os advogados para dar andamento a este caso. E o conselho que a gente dá é que procurem sim, porque eu acho que eles podem ser surpreendidos no momento em que eles contem com o pagamento do salário deles. E o que a PUESP pode fazer do ponto de vista jurídico com relação a essa questão do laudo médico? Nós podemos fazer duas coisas. A primeira, que é a mais importante, é que esses professores nos procurem rapidamente para que a gente possa ajuizar mandados de segurança em nome desses professores para que os laudos sejam emitidos rapidamente, ou seja, que eles sejam periciados e seja emitido o laudo imediatamente. Esse é um ponto. Agora, nós sabemos que nem todos os professores entendem a implicação. Vamos conhecer alguns itens do projeto de lei que o governo mandou para a Assembleia Legislativa e que está retirando por pressão dos educadores paulistas. Na minha opinião, é a coisa mais séria que o magistério e os servidores públicos em geral já enfrentaram aqui na Assembleia Legislativa nos últimos anos. Na verdade, este projeto de lei, ele, de uma forma indireta, extingue a Lei 500, a possibilidade de fazer a contratação de servidores pela Lei 500, porque ela, de fato, fica impossibilitada após a aprovação do projeto.
e ameaça todos aqueles que são contratados pela Lei 500 de perderem sua relação de trabalho com o governo do Estado. Muitos professores têm jornadas duplas e até triplas de trabalho para garantir o seu sustento e o sustento da família. Com esse projeto, o governo cerceia essa liberdade. Do ponto de vista jurídico, esse cerceamento é legal? Não, é inconstitucional. Foi isso que nós já dissemos. Esse projeto proíbe a acumulação remunerada de cargos, ainda naqueles casos em que a Constituição Federal prevê a possibilidade disso acontecer. Então, como existe essa inconstitucionalidade, na eventualidade do projeto ser aprovado e essa limitação for imposta aos professores, nós temos condições de entrar com mandados de segurança para combater esse abuso. Com certeza, essa lei é o sucateamento do ensino público. O critério de contratação por 6 meses, renovado por mais 6, mas sem a dinâmica da necessidade da escola, da substituição. E é um profundo desrespeito para com os professores ACT ou OFAS, que estão há anos, muitos há mais de 20 anos, nessa condição de trabalho, e onde nenhum direito trabalhista foi recolhido, e agora quer se mudar o sistema para uma legislação seletista. Então é absurdo, eu diria que ele imoral na atual circunstância. E também tem uma inconstitucionalidade muito mais séria na medida em que eu não tenho a fixação da remuneração do trabalhador que vai ser contratado por esta lei. Né? Ele diz lá no projeto que, no máximo, esse trabalhador ganhará a mesma coisa que ganha o trabalhador efetivo, o servidor público efetivo. Mas não diz, se não for o máximo, quanto vai ser. E como eu só posso fixar salário por lei, não tendo essa fixação no próprio projeto, ele é inconstitucional. Essa medida prevista no projeto pode levar a um maior achatamento do salário dos professores? A impressão que me deu quando li é que ele foi um projeto feito por um burocrata lá do governo que não tem a menor noção de como funciona a rede pública estadual de ensino. Companheiras e companheiros, sou César Pimentel, 1363. Venha lutar conosco por educação de qualidade, justiça para todos e pleno exercício da cidadania. Lula presidente, Mercadante governador e Suplicy senador. Então eu acho que está havendo uma imprecisão na redação que o governo tem que dar para que essa situação se resolva, porque a redação original do PLC 30 não incluiu os ACTs na SPPrev, e a redação dessa quinta última versão da emenda aglutinativa que se pretende propor também não inclui, por uma única razão. Ele coloca lá que os admitidos pela Lei 500 até a data da publicação dessa lei ficam integrando a SPPrev. Para os professores isso é complicado porque todo final de ano eles podem ser demitidos, e se forem recontratados eles vão ser remetidos para o INSS. Então, para os professores, resolve a situação se você tirar essa única frase desse artigo. Também incorporação das gratificações que foram usadas. Estava agendada uma audiência mediada pelo Ministério Público do Trabalho entre representantes da PUESP e da Secretaria da Educação, mas apenas os representantes da PUESP compareceram. O que foi discutido nessa audiência? Não, na verdade o Ministério Público do Trabalho estava tentando mediar uma possibilidade de se terminar a greve com o atendimento da Secretaria de Educação às propostas que a categoria tem para encerrar esse movimento. Mas a Secretaria não compareceu, o que acabou ocasionando por parte do Ministério Público do Trabalho o encerramento dessas tentativas de conciliação e o encaminhamento de que ela vai ajuizar dissídio coletivo para poder ver se nós conseguimos o atendimento dos nossos clientes.